presença do Senhor está neste lugar. Se você ainda não sentiu, dê lugar. Abre a tua boca, comece a exaltar Ele. E Ele vai derramar sobre a tua vida essa glória, essa unção que está aqui. Aleluia. Lugar de oração. Vamos louvar junto com o grande coral das irmãs. Aleluia. Lugar de oração. Oh, glória a Deus. Se você ainda não descobriu, nessa noite que você possa descobrir esse lugar de intimidade com o Senhor, um lugar de oração, um lugar que Ele vai falar contigo, Ele vai te revelar os segredos. Eu descobri a forma de chegar perto deste como é bom estar meu coração. Não sabe mais viver sem teu amor. Eu fui no meu ser, quero viver junto aos teus pés e te adorar. É isso que você veio aqui nessa noite. Me rendo a ti, pois nada sou. E humilhar, se liga na presença dEle, você não é nada. Um lugar de oração. Diga pra Ele, eu quero ter Senhor. Eu quero
ao Senhor para receber o mensageiro da noite que vai nos trazer a palavra do Senhor. Está chegando ali minha mamãe, glória a Deus, minha irmã Elda, minha irmã Edila, glória a Deus. A igreja está bem-vinda, diga bem-vindos, em nome de Jesus. Agora estejamos atentos ao que Deus vai falar para nós. Pastor Rodrigo, com toda a liberdade para transmitir o que Deus colocou no seu coração. Queridos irmãos, muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Privilégio enorme estar aqui, participando desta festividade, onde o Senhor tem sido adorado como Ele merece. Nossa gratidão a Deus por tudo. Ele é fiel, bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós não temos palavras para agradecer e muito menos mérito diante dele, mas a sua graça nos alcançou, trazendo salvação. Quantos são gratos por isso? Digam glória a Deus. É interessante que, já vamos se sentar só um minutinho. É interessante que Deus nos dispensou tanto da sua graça como da sua misericórdia. Algumas pessoas pensam que são coisas iguais, que são sinônimos, mas não são. A graça de Deus é algo especial. É quando Deus nos dá o bem que a gente não merece. Já a misericórdia de Deus é diferente. É quando Deus não nos dá o mal que a gente merece. Então, por isso a Bíblia diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias, no plural, do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra consumidos ali no original do hebraico é mortos. A misericórdia de Deus nos impede de sermos mortos, porque o salário do pecado é a morte, mas a misericórdia de Deus nos impede de morrer, porque Deus nos ama. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. E a graça de Deus nos alcançou. A palavra graça no grego é charis. Charis significa dom. Dom significa presente. E presente a gente só recebe quando não merece. Quando a gente recebe algo por mérito, por merecimento, aí não é presente, aí é salário. Salvação não é salário. Salvação é dom. É o dom gratuito de Deus. Quem recebeu? Levante a sua mão. Agradeça a Deus por isso. Ele tanto tem derramado sobre nós da sua graça, como também da sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Eu estive orando hoje praticamente o dia inteiro ali onde estou hospedado, pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor me dirigiu até o livro de Ruth, e nós vamos ler o capítulo 1. Eu gostei muito do tema que foi escolhido, o tema que trata sobre a oração, e a oração é a respiração da alma. A oração é algo tão importante que sem a oração nós não podemos ficar de pé espiritualmente. O grande filósofo Søren Kierkegaard, um dos pais do existencialismo cristão, ele diria algo muito interessante para nós aqui esta noite. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: ele dizia que a oração não serve para influenciar a Deus, mas para modificar a natureza daquele que ora. Às vezes a gente pensa que a oração vai mudar Deus, e a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. Por isso nós oramos, e cada vez que oramos, somos transformados por Deus para ficarmos mais parecidos com Ele. Ele
tive o privilégio de estudar com o Dr. Russell Shedd, e ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, que a diferença entre nós, cristãos de hoje, e os cristãos do passado, é que os cristãos do passado oravam por horas, que pareciam minutos, e nós oramos por minutos, que parecem horas. A grande diferença está no tempo dispensado à oração. Nós precisamos orar mais. Quem acredita nisso, diga amém. O pastor tem orado muito. Não existe muito quando se fala de oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Dr. David Wilkerson, um dos maiores pregadores que os Estados Unidos ouviu, ele dizia que nós não oramos por falta de tempo, nós oramos por falta de vontade. A gente só deixa de orar quando a gente deixa de dar prioridade à oração. Mas hoje Deus tem nos despertado para isso. Amém? As irmãs estão felizes? Digam glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Jair, mais uma vez, este servo do Senhor, homem de Deus, grande mestre da palavra, quem nós admiramos e respeitamos. Toda a sua família, a missionária Miriam, toda a sua casa, que Deus abençoe o ministério poderosamente. Eles também conheceram a cantora Mical. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, no ministério. Também a cantora Irã, Deus abençoe, em nome de Jesus, pela família e ministério. O Senhor está aqui, só não sente quem não quer. Quem já sentiu a presença de Deus aí? Vamos ao texto? Vamos ao texto, que hoje eu vou pregar só 2 horas, então eu tenho que ler agora, né? É brincadeira. Ruth, capítulo 1, o versículo que nós vamos ler é o versículo 14. Só quem achou, diga amém. Amém. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Olha que lindo, vamos ler de novo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Quem pode dar uma glória a Deus? Se aceite em nome de Jesus. Mas se aceite dando glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridas irmãs, servas do Altíssimo, homens de Deus, jovens, Igreja de Cristo aqui reunida nesta noite. O texto, ora lido, indubitavelmente é um dos textos mais marcantes das páginas veterotestamentárias, isto é, do Antigo Testamento. Tendo em vista ser, dentre tantos livros canônicos e sagrados, o segundo livro a receber o título em nome feminino. Somente 2 livros têm nomes femininos na Bíblia Sagrada: Ruth e Esther. Ruth nos chama a atenção porque é o livro da época mais turbulenta que Israel passou, a época dos juízes. Juízes na Bíblia geralmente são confundidos com aqueles que apenas julgavam Israel, mas não somente isso, eram libertadores de Israel, eram homens que lutavam, e mulheres também, pela paz de Israel diante dos homens e diante de Deus. Mas esta época foi uma época extremamente complicada, porque ela é cheia de altos e baixos. O livro dos Juízes mostra isso. E Ruth é da mesma época do livro dos Juízes. Tanto é que o texto inicia dizendo: no tempo em que os juízes julgavam Israel.
É da mesma época. Quem me ouve, diga amém. Atenção. E essa época era complicada porque quando Israel estava seguindo a Deus, era abençoado e prosperava, e Deus os livrava dos inimigos. Quando eles passavam a idolatria, eles perdiam as batalhas e também sofriam a escravidão. Eram subjugados por outros povos. Então eles ficavam nesta oscilação. Ora estavam bem com Deus, ora estavam mal com Deus, ora estavam cheios de Deus, ora estavam vazios de Deus. Quando Deus levantava um juiz, eles iam de acordo com a vontade do Senhor. Quando o juiz morria, eles voltavam a pecar, a idolatrar, a fazer aquilo que desagradava a Deus. Mas é interessante que na época em que eles estão inseridos, Deus mostra no livro de Ruth uma família. É o único livro da Bíblia que talvez trate apenas de uma família. Fala a respeito da família de Elimelec. A palavra Elimelec significa Deus é rei. E é interessante que este homem tinha uma esposa, o nome dela era Noemi, que significa agradável, que significa doce. E eles tinham os seus filhos, Malom e Quilion, que eram respectivamente casados com Orfa e Ruth. E esta família foi para as terras de Moabe. Moabe, vocês sabem, conhecem a Bíblia, era um lugar complicado. Era uma terra de idolatria. A origem de Moabe já era terrível, porque Moabe, o povo, surgiu de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Então o povo já tinha uma certa maldição sobre si. Mas eles foram para lá e ficaram lá 10 anos. Quantos anos? 10 anos. 10 anos é muito tempo. Mas a fome assolou a terra. Olha para cá. A fome assolou a terra. E fome é diferente de apetite. Apetite é quando você tem desejo de comer alguma coisa, vai lá e come. Fome é quando você tem o desejo de comer e não tem que comer. Eles estavam numa crise absurda, terrível, gigantesca. Não tinham o que comer. Eles eram do povo de Israel. As moças eram moabitas, mas foram inseridas numa família que servia a Deus. E eles agora estão nessa situação terrível e complicada. Eles decidem então voltarem a Belém. Belém no hebraico Bethlehem significa casa do pão. Eles decidem voltar a Belém no meio da crise. É interessante, queridos irmãos, que as crises são oportunidades para grandes milagres. Vou repetir: crises são oportunidades de Deus para a realização de grandes milagres na nossa vida. Mas elas vêm, e quando elas vêm, geralmente nos pegam de surpresa. Nós geralmente não estamos aguardando uma crise, nós geralmente estamos aguardando uma bênção. Sim ou não? Se perguntar para alguém aqui, quem é que está esperando uma crise? Ninguém, todo mundo está esperando uma bênção, uma vitória, uma realização de um sonho. É assim ou não é? Ninguém quer uma crise, ninguém espera, ninguém se prepara, ninguém cria expectativa por uma crise. Mas elas vêm, e quando elas vêm, elas trazem consigo oportunidades de milagres. A gente reclama da crise, a gente murmura da crise, a gente fica triste pela crise, mas é na crise que Deus realiza grandes obras. Martim Lutero dizia: se você está procurando uma grande oportunidade, procure um grande problema. Nos grandes problemas, Deus
Nas grandes dificuldades e intempéries da vida é onde Deus realiza os maiores milagres da história. Porque crises são pontos cruciais da vida humana. É na crise que se revela o nosso caráter. Na crise você conhece quem é e quem não é. Meu Deus. Estou com inspiração divina que essa noite está para. Eu recebi essa mensagem hoje, né? Primeira vez que eu estou pregando sobre isso. É na crise que nós conhecemos quem é quem, pois nas crises são revelados os caráteres. E a Bíblia diz, e você leu, que nessa situação complicada elas se reúnem. Por quê? Porque Elimeleque morreu, Manom morreu e Quilion também morreu, resultando assim em 3 viúvas, 3 mulheres sem os seus respectivos maridos. Imagine a situação, principalmente naquela época, onde a mulher não tinha tanta autonomia como tem hoje. Então Noemi, junto com suas noras, faz uma reunião familiar e diz o seguinte: a gente vai embora, nós vamos para Belém, e eu quero que vocês fiquem à vontade, voltem para as suas casas, voltem para a casa de suas mães, e eu voltarei para Belém. A Bíblia diz que elas choraram, disseram: não, a gente não quer, a gente quer ficar contigo. E ela disse: não, eu não quero que vocês sofram mais ainda. Maior sofrimento tenho eu, que além de perder o esposo, perdi 2 filhos. Eu não tenho mais filhos para vocês se casarem, porque era essa a tradição da época. O filho morria sem dar descendência, vinha o irmão e se casava em nome do falecido com a moça. Mas ela disse: eu não tenho mais, eu não tenho nem idade para isso, então vocês estão à vontade, vocês estão livres para seguir a vida de vocês. Voltem para a casa de suas mães e voltem para os seus deuses. Elas disseram: não, nós vamos ficar contigo. Mas ela insistiu tanto que Orfa se levantou e disse: então tá bom, já que você insiste. Chorou, a beijou e a abandonou. Ruth, por sua vez, também da primeira vez chorou, se emocionou, mas ficou. Aqui está o cerne da mensagem. Ambas se emocionaram, mas Orfa a abandonou. Ruth, diz a Bíblia, e você leu comigo, se apegou a ela. Aqui está o grande segredo. Aleluia. Tem muita gente em nosso meio que se emociona muito, mas age pouco. E emoção é importante, mas não é fundamental. Deus não quer uma igreja apenas emocionada. Deus quer uma igreja de atitude. Quem está ouvindo a voz de Deus aí? Levante a mão agora. Por menos emoção e mais ação é o que Deus quer nessa noite. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos, porque nós estamos vivendo em muitos lugares o evangelho do emocionalismo, onde as pessoas se emocionam muito, mas fazem pouco. Ruth, diferente de Orfa, se emocionou, chorou, mas ficou. Orfa se emocionou, chorou, beijou e abandonou. Tem gente que se emociona, mas abandona. Tem gente que chora, mas desiste.
Mas tem gente que faz tudo isso e permanece. Deus quer que você seja cheia do Espírito Santo. Deus quer que você dê glória a Deus, que você se emocione, que você chore. Mas Deus quer muito mais que você permaneça, que você se apegue, que você tenha compromisso. Aqui estão dois tipos de igreja: a igreja órfã e a igreja Ruth. A igreja órfã é aquela que diz: não, conte comigo, estamos juntos, vamos que vamos. Na hora da crise, cai fora. Na hora que a crise chega, abandona. Na hora que a dificuldade vem, desiste. Mas tem Ruth. Eita, eu estou olhando para elas aqui esta noite. A Ruth vem a crise, vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, e o que ela diz emocionada, ela sustenta na razão. Eu sei o que é isso, porque eu pastorei a igreja, eu sei como é. Tem tanta gente que chega pra gente e diz: não, pastor, conta comigo, pode ficar tranquilo e tal, e vai e tudo. Rapaz, é órfã. Na hora que a crise chega, você corre atrás da pessoa, você nunca mais vê. Foi embora, abandonou, desistiu. E o interessante é que ela abandonou com um beijo. Uma atitude tão linda, aparentemente uma atitude nobre. Beijou, mas abandonou. O que adiantou? Da segunda vez que ela pede para elas voltarem para suas famílias, a órfã faz tudo isso e a deixa Noemi. Ruth não faz. Ela nem se emociona, nem chora, nem beija, mas se apega. Deus quer que você se apegue a Ele nesta noite. Para viver uma vida com Deus, intimidade e comunhão, tem que se apegar ao Senhor. Esse se apegou aqui significa: eu tenho compromisso contigo, Noemi. Eu não vou te deixar, não. Eu vou te servir, vou continuar com você. Aí ela diz assim: mas eu não tenho nada para te oferecer. Quando disse isso, a órfã disse: é verdade, estou indo embora. Quando a Ruth ouviu, disse: não tem problema, eu fico mesmo assim. Aqui está a diferença. Tem gente que só serve a Deus pelo que Deus tem para lhe dar. Tem gente que vem para cultuar, para adorar, para glorificar, mas ele vem numa intenção. Ele vem para buscar o milagre de Deus e não Deus no milagre. Ele vem para buscar a porta aberta de Deus, mas não Deus que abre a porta. Ele vem para buscar a cura de Deus, mas não Deus da cura. Ele vem para buscar a prosperidade de Deus, mas não Deus da prosperidade. Mas a Ruth não. A Ruth diz: se o Senhor me der, eu fico. Se o Senhor não me der, eu fico do mesmo jeito. Eu estou aqui porque te amo incondicionalmente. Levanta a mão, recebe o nome de Jesus. Tem que ter compromisso. Não adianta a gente dar glória a Deus, pular, falar em língua. Isso tudo tem que ter, mas não é o suficiente. A gente tem que ser emocionado. Nós somos seres humanos, sim ou não? Ontem eu chorei aqui igual criança, quando as irmãs cantavam. Me emocionei, fiquei feliz demais. Me enchi de alegria. Mas a emoção tem que continuar sendo sustentada pela razão. Porque o culto do crente não é um culto emocional, é racional. Irracional, no texto de Paulo, a palavra racional ali é logiquem. Logiquem de lógica, um culto lógico. Por que a gente adora a Deus? Porque é lógico. Ele é Senhor, a gente é servo. Ele é grande, a gente é pequeno. A gente é fraco e ele é forte. Ele é Deus e a gente é servo de Deus.
Então é lógico, a gente está aqui para servir, não para ser servido. Nós viemos aqui para adorar, não para assistir. Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque há uma diferença. Por isso que tem culto que parece que o céu está de bronze, não está? Não parece que tem culto que o céu está de ferro, que você ora, canta, mas parece que não passa da... Por quê? Porque tem gente que vem para começar a adoração no templo, mas outros vêm para continuar a adoração no templo. Porque o verdadeiro adorador, ele não começa a adorar quando chega no templo, ele vem para o templo e só continua o que começou quando acordou. Você veio aqui para continuar a adoração, então adore a Deus, porque está recebendo a tua adoração. Precisamos ter esse compromisso, porque é o compromisso que vai definir. Porque a gente quer coisa instantânea. A gente vive uma época tão difícil, irmãs, que a gente acha que a vida cristã ela é semelhante à vida tecnológica. A gente vive a era da tacocracia. Que é isso, pastor? O governo da velocidade. Se não for rápido, não presta. Tudo tem que ser rápido, imediato, instantâneo. É assim, não é? A gente aperta o botão e tudo se resolve. Na vida está assim. Só que a gente acha que para a vida espiritual é a mesma coisa. E não é. Não existe botão da oração. Não existe botão do jejum. Você aperta, não. Botão da oração, a bênção chega. Botão do jejum, a bênção não chega. Adorou, bom? Recebeu? Não. Com Deus tem que ter história. Deus não é Deus de momentos, Deus é Deus de história. É na crise que Deus revela isso para nós. Porque a vida cristã não é fácil. E Jesus nunca mentiu para a gente, ele nunca nos iludiu, nunca disse que seria. Pelo contrário, ele disse assim: no mundo talvez vocês terão aflições. Não? No mundo pode ser que vocês tenham aflições. É assim que está escrito? João 16,33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis. É afirmação categórica. Vocês terão aflições. A palavra aflições no grego é tríplices. Tríplices significa comprimir com força a ponto de esmagar. Jesus está dizendo: no mundo vocês vão ser quase esmagados por amor de mim, mas se alegrem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não parece um paradoxo? Como é que Jesus disse que nós vamos ser a ponto de esmagados, quase que destruídos? Mas é quase. E ele diz para a gente: se alegre. Ter bom ânimo é se alegrar. Se alegre. Por quê? Porque o crente, mesmo em meio à crise, ele consegue ser feliz. Aqui está uma das maiores incógnitas que o mundo